Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estamos aí tirando dúvidas, perguntas e respostas bíblicas. Nós não temos todas as respostas, é claro, mas o nosso desejo é ler mais, aprender mais e falar da palavra de Deus. Então nos ajude, venha conosco aí tirar dúvidas da palavra de Deus. Nós vamos responder hoje mais um comentário. Antes, quero mandar um abraço aqui para Áurea Sampaio, mandar um abraço para a irmã Áurea, que mandou aqui nos agradecer nos vídeos, que acompanha, obrigado. E a pergunta, é claro, foi feita pelo irmão Cláudio Romero. Esse vídeo aqui foi bem recente até, saiu a semana passada, sobre os bereanos, ou bereianos, como você queira, né, a tradução, ou a pronúncia aí. E a pergunta do Cláudio Romero é a seguinte: sou bereano, ou seja, assista o vídeo para você saber o que é, né? Gosto de conferir as pregações nas Escrituras. E aí pergunto, aí vai a pergunta dele que vai ser o tema desse vídeo. Os bereanos seriam pré ou pós-tribulacionistas? Eu creio no pós. Amém. Agradecer mais uma vez ao irmão aqui. E aí? O apóstolo Paulo era pré ou pós-tribulação? Essa é a nossa pergunta de hoje. Pois é, então vamos ver. Veja só. O apóstolo Paulo, então, que foi pregar, né, na cidade de Bereia, onde os bereanos, então, conferiam a palavra. E se ele pregou, então, ele ensinou o que ele cria, né? E eu acredito, quem sabe possa ter alguém que discorde, né? Você é livre para discordar, mas por 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu entendo que o apóstolo Paulo era pré-tribulacionista. Então, se foi ele que pregou para os bereanos, eu acredito que eles também acreditaram, então, na doutrina do pré-tribulacionismo. Vamos ler 2 Tessalonicenses, que nos diz assim, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora mais o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então veja só, quando a gente analisa um pouquinho mais a fundo esse capítulo de 2 Tessalonicenses, nós observamos aqui que o apóstolo Paulo estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja, nós sabemos que tem doutrinas que são pré-tribulacionistas, pós-tribulacionista ou mesotribulacionista. O que é isso? Tem pessoas que acreditam que o Senhor Jesus vem arrebatar a igreja antes dos 7 anos de tribulação, que é o meu caso, o nosso caso. Tem pessoas que acreditam que o Senhor Jesus só vai vir buscar a igreja pós-tribulação, quer dizer que a igreja vai enfrentar o período dos 7 anos de tribulação. E tem os que acreditam que o Senhor Jesus vai vir na metade da tribulação para tirar a igreja daqui. Então veja só. Mas o que o apóstolo Paulo falou aqui, ele está nos dando duas pistas, vamos dizer assim, dois entendimentos. Quando ele disse aqui, no versículo 3,
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que ele estava falando? Porque algumas pessoas achavam que o arrebatamento já tinha acontecido, que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado. Então, o apóstolo Paulo disse, não aconteceu ainda. E aí ele disse que a apostasia, porque a palavra apostasia, que muitas pessoas entendem, apenas como o abandono da fé. Mas no contexto aqui que Paulo está falando sobre arrebatamento, a palavra apostasia aqui, ela está falando de arrebatamento. Tá? Por quê? Porque a palavra apostasia no grego, ela significa partida, saída, afastamento e desaparecimento. Então aqui Paulo estava falando a respeito da vinda do Senhor. Então o contexto aqui era sobre o Senhor Jesus vir buscar os seus. Então aqui quando ele fala apostasia, essa apostasia está no contexto desse significado aqui. Partida, saída, afastamento, desaparecimento. Então não está falando da apostasia no sentido de abandono da fé, abandono da religião. Não. Mas está falando do arrebatamento. Então aqui Paulo disse, ninguém vos engane. Então primeiro vem o arrebatamento e depois o anticristo, o filho da perdição, vai se manifestar. Então foi isso que ele explicou. E no versículo 6 e 7, então, diz assim, e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ele está dizendo que o anticristo, o que ele está falando também aqui no contexto, só vai se manifestar depois que seja afastado ou tirado daqui da terra aquele que o detém. Quem é que o detém? É o Espírito Santo com a igreja, porque a igreja tem o Espírito Santo. Então, quando a igreja for arrebatada, ou seja, levada pelo Espírito Santo para ser entregue ao Senhor Jesus, então saiu daqui da terra aquilo que detém que o anticristo se manifeste. Porque o anticristo já está, o sistema do anticristo sempre esteve presente, e eu acredito que ele mesmo em pessoa agora já esteja presente, porque estamos vivendo os últimos tempos. Então, ele estando presente, ele já está, vamos dizer assim, que pronto para assumir o papel dele assim que a igreja for arrebatada. Então, por isso, por essas palavras aqui, eu acredito que o apóstolo Paulo era pré-tribulacionista e que provavelmente os bereanos, então, também se tornaram pré-tribulacionistas. Mas eu digo provavelmente. Se tem alguém que me prove o contrário, por favor. Não estamos aqui para criar problemas ou afirmando como se nós fôssemos os donos da verdade. Não. A verdade é o Senhor Jesus. E o que importa para a salvação é que a pessoa aceite o Senhor Jesus como Salvador e viva para Ele. Não importa se a pessoa é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mesmo tribulacionista, se ela crê em Jesus, quando o Senhor Jesus vier, antes ou depois da tribulação, a pessoa vai estar com o Senhor. Então, sendo pré ou sendo pós, se aceitou Jesus, somos todos iguais diante do Senhor, somos irmãos, e isso não vai impedir a nossa salvação. Quero agradecer ao irmão Romero, pelo o comentário, pela pergunta, por gerar conteúdo aqui. Um abraço, Deus abençoe, convido a participar mais em outros vídeos também. E não importa aí o teu ponto de vista teológico, o importante é estudarmos a palavra de Deus. Serviu de crescimento para mim e tenho certeza que serviu para vocês. Convido você a conhecer o nosso conteúdo, clicando aqui, está escrito Seres. Se você sentir de se inscrever, se inscreva. Deixar o seu curtir, compartilhar nas suas redes sociais. Vai nos abençoar, mas muito mais abençoar a quem estiver ouvindo, tendo interesse de estudar as Sagradas Escrituras. Obrigado por você que ficou até o final. Fique na paz.